Quando o compadre sentiu o peso na garupa do seu cavalo, ele ficou veaco. Espia só o cauzinho pra vocês verem como que foi. O compadre, além de ser um benzedor, ele era muito, mas muito gente boa. Então você já sabe, né, turma? Misturou benzedor com gente boa, ele era conhecido naquela região todinha. No caso, o município de Alcurizal tinha uma vilazinha e ele tinha um sítiozinho mais ou menos uns 15 quilômetros daquela vila. E sempre quando alguém precisava de um benzedor, dava um pulo lá no sítiozinho dele, né? Só que nesse certo dia, ele recebeu um recado. Uma mulher tinha um filhozinho e o filho dela estava doente demais da conta, né? E ela mandou um recado para um caboclo que tava indo para aquelas bandas, perguntando se ele podia sair do sítiozinho lá na vila benzer o filho dela, né? O filho dela tava com quebrante, algum negócio assim que médico, medicamento também não tava resolvendo, ela tava com medo. E ela acabou não levando o filho dela lá pro sítiozinho porque ela tava com medo de dele piorar na viagem, pois aquela época era cavalo, carroça, bicicleta, né? Mas ele, como era gente boa, ele logo se aprontou. Era mais ou menos umas 5 horas da tarde, pegou o melhor cavalo que ele tinha, quando ele sempre ia pra vila, pegava esse cavalo, que ele já aproveitava algum trem para comprar lá e já trazia, né? Então tinha que estar com um cavalo forte, que um saco de arroz, um saco de feijão era 60 quilos, né? E aí ele pegou esse cavalo, arriou ele e foi. Do sítiozinho na vila, dando 10 quilômetros, tinha um riozinho. Atravessava tranquilo esse riozinho, 5 quilômetros já chegava na vila. Chegou lá, era mais ou menos umas 6, 7 horas, benzeu a criança, tava lá a mulher, o esposo dela, o esposo chamou ele para beber uma pinguinha, a mulher fazia uma janta lá também para eles, né? Como ele gostava demais de uma pinga, rapaz, queria ver ele negar. Ficou mesmo, proseando, contando causa e bebendo essa pinguinha. Coisa boa. Ficou tarde, moço, jantou e ainda ficou contando caso ali até perto das meia-noite. Ele falou: olha, rapaz, amanhã eu tenho que acordar cedo porque eu tenho que mexer na roça lá ainda, né? Aí ele já despediu da turma e foi. Montou no seu cavalinho, tinha comprado um arroz igual eu falei pra vocês, né? E aí foi indo. Mas na hora de chegar nesse riozinho que eu falei pra vocês, que era 5 quilômetros, né? Chegou nesse riozinho, na hora que ele foi futucar o cavalo para poder atravessar o rio, o cavalo empacou. Empacou com ele, ele futucava o cavalo não ia de jeito nenhum e aquele né, cavalo começou a sapatear, rodar de banda ali, até que ele espia lá na frente. Falou: rapaz, mas que é aquilo ali? Agora eu entendi porque o cavalo não quer atravessar. Como o rio era bem curtinho, ele firmou a vista naquele vulto, ele viu, era um homem. Mas só que o problema, turma, que aquele homem que tava lá, ele já tinha perdido a vida há muito tempo, era um finado, rapaz. Ele perdeu a vida naquela região ali. Aí ele pegou com um pouco de coragem que ele tinha, pegou e falou: ô meu compadre, sai da frente aí que eu quero atravessar com o meu cavalo, você tá assustando ele. Aí quando ele falou isso, o vulto sumiu. Sumiu, aí ele futucou o cavalo atravessou. Mas na hora que o cavalo atravessou aquele riozinho, rapaz, veio um peso. Um peso na garupa daquele cavalo, assim, que o cavalo deu um rinchado assim e saiu, trupelando, moço. E trupelando assim, com aquele pesão na garupa, o saco de arroz já pulou pro chão, já perdeu aquele saco. Ele puxava no freio pra ver se o cavalo parava, falava com o cavalo e nada. E o cavalo, ó, 10 quilômetros, rapaz, 10 quilômetros. Faltando mais ou menos uns 50 metros para poder chegar lá na porteira da entrada do sítiozinho dele. Deu aquele alívio no cavalo. O cavalo pegou, já parou assim de correr, né? Só foi no trotezinho, chegou no trote da porteira. Ele, rapaz do céu, mas que negócio esquisito. Perdeu o saco de arroz. Ele virava aquele cavalo para trás, não voltava de jeito nenhum. E aí ele pegou e pensou: moço, o cavalo não quer voltar. Eu já sei o que que é. Eu não vou voltar de a pé de jeito nenhum. Eu vou deixar esse arroz lá amanhã. Eu converso com algum compadre, ver se alguém pegar. Eu já me aprumo ele, né? Eu vou deixar esse trem pra depois. Aí pegou, entrou no sítiozinho dele. E aí, turma, ficou só a história, acontecimento. Muita gente fala que o compadre ele só tava bêbado. Com a pinguinha que ele tomou lá, depois que benzeu a criança, né? Só firmando por ser a criança, aprumou.
Mas muita gente fala que aquilo lá era só caos dele mesmo. O cavalo assustou com outra coisa, mas que essa história do caos aí dele ter visto o caboclo lá era porque ele tava bêbado. Mas eu falo pra você, o compadre ele era firme, firme demais da conta. Não era qualquer pinguinha que derrubava ele, não. Eu acredito nele. E vocês acreditam?